Meus irmãos, até pela providência de Deus, né, a gente vai tratar aqui no assunto que o nosso irmão o presbítero Rodrigo já acabou mencionando como fazendo parte da simplicidade do Evangelho, né? A gente vai falar sobre o arrependimento, né? Que a gente sabe que é uma coluna, né, dorsal ali, né, do Evangelho, juntamente com a fé em Cristo. Então são verdades, né, siamesas aí. Você não tem como falar de uma ou só exigir uma sem que a outra também seja necessária. Então elas são unidas. Só que a princípio aqui a gente vai falar só sobre o arrependimento. E eu vou começar primeiramente dando um dever de casa aí para vocês. Hoje, dia do Senhor, né, um dia que a gente também se debruça sobre a palavra de Deus, né, tanto publicamente quanto privadamente, para que vocês leiam, né, o que diz sobre esse assunto, né, nos nossos símbolos de fé. Então, por exemplo, eu já vou dar aqui, né, o gabarito. A Confissão de Fé de Westminster é o capítulo 15, que é do arrependimento para a vida. São 6 sessões tremendo sobre esse assunto, então dá para ler de forma rápida. No Catecismo Maior é a pergunta 76 e no Breve Catecismo a pergunta 87. Eu até trouxe aqui para mostrar para os irmãos, eu particularmente gosto muito dessa edição, que é da Cultura Cristã, que é o Breve Catecismo, que ele é pequenininho. Por que eu gosto dele? Que ele já coloca o texto aqui, então ele tem ele enuncia, né, no caso da Confissão de Fé, ele bota a seção e depois ele já coloca os textos bíblicos, já estão aqui. Então você num compêndio só você tem acesso a tudo isso. E assim, da mesma forma, a Confissão de Fé e o Catecismo Maior de Westminster. E a outra que eu queria dizer também era incentivar, onde eu tirei basicamente, né, o corpo desse estudo de hoje, é esse livro aqui desse puritano, Thomas Watson, né, A Doutrina do Arrependimento. Então, profunda, né, não precisa nem dizer puritano, então é uma leitura bem bíblica, né, bem embasada. E é daqui que a gente vai seguir. E o modelo eu vou fazer parecido com o que o pastor Hebe faz, então quem quiser perguntar, acrescentar, né, enfim, participar, é só levantar a mão e a gente vai dar oportunidade. Então, para começar, irmãos, eu ia pedir para o Davi colocar aí a seção 5 da Confissão de Fé. Capítulo 15, né? Capítulo 15, isso. E a seção 5 esse aí é a Confissão de Fé que a gente vai ver. Catecismo Maior, pergunta 76, 76. E Breve Catecismo 87. Então, para começar, eu acho essa sessão fantástica, porque ela diz muito. Esse assunto ele é importante não só porque ele é doutrinário, ele realmente é bastante doutrinário, a gente vai ver aqui por quê, mas ele é muito prático. E essa sessão ela vai mostrar onde é que isso entra na nossa vida. Então ela diz assim, né? Os homens não devem se contentar com o arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Que a gente às vezes, né, na rotina, no dia a dia, a gente ora e faz, confessa os nossos pecados assim num bloco, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é que isso esteja errado, até porque a gente vai ver que nós temos pecados ocultos. Então é justo que a gente também ore para que Deus mostre nossos pecados ocultos. Só que os que a gente sabidamente nós conhecemos, a gente precisa enunciar. E por isso eu vou pedir para os irmãos abrirem aí, que é as referências desse texto, no Salmo 19. Salmo 19, versículo 13. Então diz aí o texto. Salmo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então a gente tem o rei Davi, a gente sabia, na verdade, tem um episódio relatado na Bíblia de orgulho, de soberba, quando ele pede para fazer o censo, é uma coisa que Deus não tinha determinado. Eu não vou ler o texto, mas em 1 Crônicas 21, diz que Satanás incitou Davi para fazer isso, porque o censo só era feito quando Deus quisesse fazer o censo, e Davi, por ter um exército grandioso e tudo, então a soberba tomou o coração dele. E ele era, né, o rei, ele era o responsável das tropas no período áureo, né, onde a expansão do reino estava, né, eles estavam tomando vários povos, então houve um pouco de soberba. E nessa oração ele reconhece isso. Então ele fala: Senhor, da soberba livra o teu servo e ficarei livre de grande transgressão. Então era algo que ele conhecia e ele nomeou na sua oração. E é interessante porque no versículo anterior, a gente pode ler no verso 12, ele fala dos pecados ocultos. Então ele vai dizer: quem há que possa discernir as próprias faltas?
absolve-me das que me são ocultas. Então, é interessante que ele faz confissão das duas, né, dos pecados, que ele sabe que ele não foi notificado. O livro de Jó tem uma hora que Jó fala isso: notifica-me, Senhor, das minhas transgressões. Eu quero tomar ciência, porque eu quero me arrepender delas, abandonar, né, e voltar-se com fé para Cristo e continuar, né, em nova obediência. Nossa confissão vai dizer isso. Enfim, então a gente vê como que realmente é necessário a confissão particular dos nossos pecados. Se você for um pouquinho no Salmo, aí pode chegar no Salmo 90, a oração de Moisés. A gente vai ver algo parecido com os pecados secretos, né, ocultos. Salmo 90, versículo 8. Diz assim Moisés: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então a gente precisa, por isso que é um exame diário e por isso que é uma coisa prática, porque a gente normalmente na correria do dia a dia a gente faz por, eu sempre me confundo, eu não sei se é atacado ou varejo, quando é muita, a gente faz as confissões por atacado, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, e isso é ruim, porque você mesmo não é convencido de quais pecados você realmente precisa abandonar. É soberba, é inveja, é orgulho, quais são os pecados? Então esse exame, Paulo fala direto isso: examine-se o homem a si mesmo, né? Examine-se para ver se é que estás na fé, porque também isso é uma evidência talvez de que você nem esteja na fé, porque se você não tem pecados ocultos e alguns escandalosos e que você não confessa, não abandona, não deixa, é evidência de que você não conhece o verdadeiro arrependimento. Então esse exame é muito importante para que você chegue a... O Rodrigo quer falar aí? Não, era só isso. Verdade. Se a gente tem muito pecado oculto diante dos nossos olhos, é porque a gente não está olhando para a palavra de Deus e aprendendo aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Então, a nossa caminhada, quando se fala da luta contra o pecado, da luta de pecado, da nossa ficar na carne, é um arrependimento, mas não é um arrependimento geral de, não, se eu perdoa os meus pecados ocultos, eu não quero nem saber quais são, porque vai dar trabalho, eu vou ter que cortar a carne, eu vou ter que modificar a minha carne, eu vou ter que sofrer, derramar lágrimas, lutar contra aquilo que eu gosto de fazer, mesmo que eu não saiba aquele pecado. Então a caminhada cristã é uma caminhada de conhecimento bíblico. Você vai conhecendo a Deus e vai olhando para dentro de si. Então, lá no final, quando estivermos quase lá chegando a Canaã, a gente vai ter muito pouco pecado. Verdade. Na caminhada cristã verdadeira. Se na nossa caminhada a gente não está descobrindo pecado novo no nosso vida, a gente não está crescendo no conhecimento de Deus. É um alerta. Exatamente, muito importante. A gente vai falar mais sobre isso quando eu for dar alguns alertas sobre o falso arrependimento, que também é uma outra enganação que a gente está sujeito. No livro de Jó também, no capítulo 12, no versículo 22, Jó 12, capítulo 12, versículo 22, falando também sobre... Aí não está falando sobre pecados secretos, mas é o conhecimento de Deus, a sua onisciência. Então ele vai dizer assim, né, Jó 12, capítulo 12, verso 22: das trevas manifesta as coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Então às vezes a gente pensa assim, né, que no nosso coração, na verdade, né, biblicamente falando, a gente tem a semente para todo tipo de pecado. Então, e aqui diz que Deus traz à luz essas coisas. Então, faz parte, como o Rodrigo falou, do verdadeiro crente. Ele quer conhecer onde ele transgride sem entendimento, para que ele confesse e abandone. E isso vai demonstrar uma maturidade cristã, que ele vai abandonar, vai confessar, vai partir para uma nova obediência, né, diligenciando-se. A nossa confissão de fé fala diligenciando-se por viver a nova obediência a Cristo. Então, é importante, e o livro de Hebreus também não fala lá que todas as coisas, não há criatura que está oculta diante de Deus, porque todas as coisas estão descobertas, nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, é muito melhor que a gente ore agora: Senhor, eu quero de fato, genuinamente abandonar meus pecados. Então, vimos aqui por esses textos que nós temos os nossos pecados conhecidos e precisamos nomeá-los para que abandonemos e para que o Senhor conhece e a gente precisa ser notificado deles.
Outro exemplo aqui que está na confissão de fé, em Lucas 19, é a história de Zaqueu. Lucas 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, ou seja, ele, com aquela Cristo na casa dele, conversando, expôs, como o Rodrigo falou, que Cristo nunca deixou de expor os pecados das pessoas. O mancebo rico: Senhor, mas isso eu faço desde a minha início. Então vai mostrar onde é que você peca. Então isso, o pecador, nós como também crentes convertidos, isso precisa ser a nossa prática diária. A gente só vai crescer na fé, na maturidade, à medida que a gente for conhecendo as nossas fraquezas. Porque, como o John Owen não fala, que o Satanás já tem um aliado, que é a nossa carne. Então, ou seja, a gente tem que... Acho que às vezes a gente não faz tanta oposição ao pecado, assim, dessa forma. A gente acha assim, não, realmente tem Satanás, o inimigo das nossas almas, o valente, e a gente acha que cada dia que passa fazendo essa confissão por atacado, isso vai até esfriando você na piedade, na prática ali de conhecer ao Senhor. Davi tem uma coisa interessante, como que a gente tem que se conscientizar disso, quando ele fala: o Senhor tenho sempre à minha direita. Por quê? Porque é uma forma de você não pecar. Como é que eu procederia se realmente você tiver a consciência de que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas? E o último exemplo é de Paulo, e esse é interessante porque ele faz uma coisa retroativa. Ele lembra do proceder dele antes da fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Timóteo 1,13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ou seja, então, esses textos arrematam bem o que a nossa sessão aqui diz, que é dever nosso confessar nossos pecados, né, e querer sinceramente conhecer se temos alguns pecados ocultos. Entrando agora na importância desse assunto, acho que já ficou claro porque é doutrinário. A gente viu aqui, eu quis começar por uma parte prática para a gente já se convencer de que isso diz a nossa realidade diária como crente. Agora, em importância, onde é demonstrada, eu vou começar aqui do Novo Testamento, mas a gente vai ver alguns textos depois do Antigo, que os profetas todos foram assim. Se você for ler os profetas maiores, menores, Joel chega a dizer: o Senhor quer que vocês rasguem o coração e não as vestes, só como um símbolo externo de arrependimento. Então, inúmeras vezes os profetas alertaram o povo sobre isso. Só que agora eu quero começar na prática da igreja primitiva. Você vai ver como que isso foi ganhando escopo, porque esse era, como o nosso presbítero pregou hoje de manhã, isso era a simplicidade do evangelho. Arrependei-vos, isso era a primeira palavra, a primeira proclamação era isso: arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos a Deus. E a gente vai ver então a importância desse assunto, que quando Paulo é convertido, né, lá em Atos 9 está relatado isso, foi o tema e o assunto da pregação dele, tanto para judeus quanto para gentios. Os irmãos podem abrir em Atos 26. Atos 26. Atos 26, verso 20, diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, então, era o assunto que Paulo pregava não só para os gentios, que ele era o apóstolo dos gentios, mas no início da conversão dele, ele pregava isso também aos judeus, e aos gentios. Então, assim, é um assunto de extrema relevância, que isso aqui abarca a humanidade inteira, porque naquela época, como é hoje, você tem, né, a linhagem espiritual, os judeus da época, e os que não eram judeus, né, os bárbaros, os gentios. Então, é toda a humanidade. Ele pregava isso para todo mundo. João Batista, a gente pode ver também que era a mensagem de João Batista.
Antes disso, eu lembrei que pode abrir, voltar um pouquinho, Atos 20, versículo 21, que também mostra como que, outro texto que fala que Paulo pregava para judeus e gentios o arrependimento, testificando tanto a judeus como a gregos, gentios, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é interessante aquele binômio que a gente fala que é inseparável, é o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. João Batista, Mateus, eu vou pedir agora para a gente abrir para acelerar, Davi, pode abrir em Mateus 3, versículo 2, Alexandre, pode abrir em Mateus 4, versículo 17, Lucas 24, 47, 24, 47, Alexandre, né, Mateus 4, 17, então a gente vai ver aqui que era o tema, né, do mensageiro precursor de Cristo, esse era o grande assunto que ele pregava, Mateus 3.2, pode ler, Davi, por favor. 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Vamos ver que Jesus também, o texto foi o primeiro, engraçado isso, o puritano, como é que eles fazem essas notas, eu nunca tinha percebido isso, mas ele fala, foi a primeira palavra do primeiro sermão de Cristo, quando ele inicia o seu ministério público, foi arrependei-vos. Pode ler aí, por favor, Alexandre. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra, daí por diante, diz exatamente isso. Cristo estava num período de preparação do seu ministério público, por exemplo, na boda de Caná ele fala, ainda não é chegada a minha hora, e esse texto diz, daí por diante, então, a partir disso, ele começa a pregar, começa o seu ministério público, e a primeira palavra do primeiro sermão é arrependei-vos, né? Que nós temos registrado, né, pelo menos. Então, foi também a primeira palavra do primeiro sermão de Cristo, e foi também ele relembrando aos discípulos, depois de ressurreto e imediatamente antes de ascender aos céus, ele falou sobre esse assunto de novo, que é o texto do Lucas. Pode ler, por favor? 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E nós vemos que esse foi o âmago de Cristo, né? O Filho de Deus encarnado inicia o seu ministério, e antes de ascender ao céu e assentar com autoridade à direita de Deus Pai, ele lembra que isso é o que eles devem fazer. E os discípulos entenderam que essa era a ordem. Marcos 6,12. Alguém, quem abrir primeiro pode ler, por favor? Marcos, capítulo 6, verso 12. E aí está se falando dos 12, né? O texto fala dos 12, então o que eles faziam? Entenderam que Cristo foi claro sobre essa ordem, e eles saíram e cumpriram essa ordem de Cristo, pregavam ao povo que se arrependesse. Nós vamos ver os últimos textos sobre isso, né? A importância e como que os discípulos entenderam isso cabalmente. Pedro falou sobre isso no discurso de Pentecostes, no templo e com Simão lá, o mago. Aí a mesma coisa, Atos 2, 38, o irmão pode abrir, Atos 2, 38, Marcos, se você puder abrir em Atos 3, 19, puder abrir, meu irmão, em Atos 8, 22, Atos 8, 22, primeiro é Atos 2, né, verso 38, quem pode ler? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, claramente, arrependei-vos. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados de vossos pecados. E o último é Atos 8:22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Interessante, como que Pedro, né, vimos Paulo para gentios judeus, Pedro aqui em 3 ocasiões pelo menos, e os 12 discípulos em geral, o texto que o João leu, que eles saíram pregando que o povo se arrependesse. Então, acho que a gente está claro que isso é um pilar da nossa, né, do cristianismo.
Agora então vamos para o próximo passo. Como é produzido o arrependimento? Porque a gente viu que é uma importância, que ele tem a ver com uma coisa prática da nossa vida diária, a confissão dos nossos pecados. Então, como ele é produzido? Você consegue de si mesmo se arrepender, né, pensar e fazer isso? O presbítero Rodrigo já até falou sobre isso também, sobre o Espírito e a Palavra. Então, Davi, agora pode colocar a Catecismo Maior, né, da pergunta 76, só o início mesmo dela, a pergunta é bem extensa. Então diz assim, o que é o arrependimento que conduz à vida? O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Então é através do Espírito, na Palavra e através da Palavra que o arrependimento vem. A gente vai ver alguns textos também para provar isso, que pela Palavra, Atos 2:37. Alguém leu esse texto aí próximo aí? Foi tu? 38. Pode ler o 37 agora, isso. Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, confundiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, olha que interessante isso aqui, que eu só botei a parte que diz, ouvindo eles isto o quê? Ele estava só uma conversa, né, assim, informal, não. Se a gente for olhar o discurso de Pedro, lá no verso 14, Atos 2, no versículo 14, que começa o discurso de Pedro, você vai ver que ele cita o profeta Joel, ele cita aí Joel, alguns versículos de Joel, se eu não me engano, são 5. Aí depois ele fala, varões israelitas, versículo 22, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, verso 23 que eu estou, vós o matais, crucificando por mão de Nico, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Aí ele vai citar agora 3 salmos, aí ele cita o Salmo 16, depois, eu não vou ler aqui, mas depois ele cita o Salmo 110, e tem mais algum outro salmo, 80, na verdade, cita 4 salmos, Salmo 89, versículo 3 e 4, e o Salmo 132, verso 11. Então, ouvindo eles isto, era a palavra de Deus. O que Pedro estava fazendo aqui não era jogando conversa fora. Ele estava nesse discurso, cita Joel, cita textos de salmos, aplica a Cristo, aquele salmo que a gente gosta, que a gente canta, né? Porque se enfurece as nações, você vai ver aqui que Pedro faz essa aplicação para Cristo, porque aqui em Jerusalém o povo se reuniu contra o Messias, o ungido, eles aplicam o Salmo 2 a Cristo. Então mais à frente ele vai citar o Salmo 2 e vai fazer essa aplicação a Cristo. Então, ouvindo eles isto, isso é a palavra de Deus, é a pregação. Quando você vê que esse era o discurso dos apóstolos, a carta não fica mais claro para mim, né, para nós, né, como Paulo fez isso em Coríntios. Ele fala, eu me propus nada a saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Eu não vou expor nada para vocês. Quando ele dá lá, né, Paulo é mais incisivo nos Gálatas, talvez a carta mais dura do apóstolo Paulo, quando ele fala, né, quem vos fascinou, a ponto de vocês, né, terem começado na fé, agora estão aí pelas obras. Ele vai falar, quem vos fascinou quando Cristo foi exposto entre vós como crucificado. Ou seja, eu trouxe para vocês Cristo exposto, crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Você vê aqui que Pedro falou da ressurreição, falou do Evangelho. De uma forma geral, ele fez um resumão de Joel, citando o Salmo, aplicando a Cristo, e no fim ele diz, ouvindo eles isto, compungir o coração, pela palavra de Deus que vem o arrependimento. Atos 11, 18. Alguém, quem abrir, pode ler, por favor. Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, esse texto também é interessante. Pedro já tinha ido à casa de Cornélio, do gentio, e aí aqui o pessoal interrogou ele, por que você batizou, por que você fez, você sabe que é proibido o judeu entrar na casa do gentio, né, de gentios. E aí a defesa de Pedro, ele vai dizer, né, o versículo 16, que ele naquele contexto, ele se lembrou da palavra do Senhor. O versículo 16 de Atos 11 diz, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse,
João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele faz menção às palavras de Cristo antes de ascender em Atos 1:5. Ou seja, então, na verdade, esse todo o contexto que aconteceu na casa de Cornélio, e depois Pedro precisou se defender, entre aspas, lá, ele estava utilizando a palavra. Ele falou, nada mais, aquilo foi do que um cumprimento da palavra. Antes de Cristo ascender, ele falou que seria batizado, né, com o Espírito Santo. E foi o que ocorreu com esses irmãos. Tanto é que quando ele está na casa de Cornélio, ele fala, poderia alguém negar a eles o batismo, sendo que eles também participaram do dom do Espírito Santo como nós? Então, ou seja, cumprimento da palavra. Foi pela palavra de Deus, Pedro aplicando e se defendendo através da palavra, lembrando as palavras de Cristo, que diz aí, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram. E tanto é que a igreja ficou em paz. Por quê? Porque eles entenderam que realmente era o cumprimento da palavra de Deus. Então é interessante, alguém já pode abrir aí Jeremias 23, 29, isso fica evidente nesses dois textos que nós lemos, que a palavra pregada, ela é a ferramenta ordinária que Deus utiliza para produzir o arrependimento. E esse texto é interessante, quem abriu aí já pode ler? A palavra do Senhor, ela é comparada a um martelo e a fogo. Porque o puritano, eu achei muito interessante quando ele fala isso. O martelo porque ele esmiuça a penha, que é uma rocha muito grande, que é a rocha do nosso coração. Isso significa, Deus quebranta pela palavra, essa rocha do nosso coração, o coração de pedra que nós naturalmente temos. E o fogo é aquele que derrete o coração, que dá sentimentos, que dá afeições pelo Senhor. Livro de Provérbios, a gente está acostumado, né, o pastor expondo, filho meu, dá-me o teu coração. Salmo de Davi, oração de arrependimento. Senhor, ama a verdade no íntimo. Isso tudo significa verdade, sentimentos, conhecimento do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus é que opera isso, ela quebranta e aquece, dando emoções genuínas de arrependimento e de conversão. E pelo Espírito, que é óbvio que uma coisa não atua pela outra, né? Não substitui a outra, isso é junto. Até porque o Espírito Santo só se faz presente onde a palavra é pregada. Então, uma coisa é o Espírito na palavra e através da palavra, até porque a palavra é inspirada pelo próprio Espírito que opera o arrependimento. Então, é algo bem racional até, bem lógico. E é, na verdade, também o Espírito Santo atuando através dos seus ministros, que faz com que as palavras deles se tornem eficazes. A gente vê isso em Atos 10, 44. Pode ler aí, quem achar. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Ou seja, olha que interessante. Ainda Pedro falava estas coisas. Aí que coisa? Mesma coisa, pela palavra e o Espírito atuando. Se você for no versículo 33, Cornélio vai dar o pano de fundo ali para Pedro. Ele vai dizer, portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, é a palavra de Deus e o Espírito se manifestando. É esse binômio também que a gente viu aqui, que a confissão de fé, o catecismo fala, né? Pelo Espírito e pela palavra de Deus. Certo? Então nós já vimos aqui pelo Espírito. Outro texto, não precisa ler não, mas João 16,8 é conhecido da gente, né? Que quando ele vier, o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que faz essa obra. Agora, irmãos, chega a parte, continua numa parte prática, dizendo como, o que eu quero dizer é, como é que isso agora diz respeito a nós? Se eu já sou crente, eu preciso experimentar o verdadeiro arrependimento, porque se você não experimentou, você não é o verdadeiro crente. Mas a gente também, o verdadeiro crente, ele pode ser assaltado por falsos arrependimentos. E aqui fica o alerta sobre como essas coisas podem vir a se operar em nós, e mais ainda isso vai ser claramente quando o ímpio tem a loucura de achar que se arrependeu, é isso aqui que vai acontecer com ele. Vão ser 3 imitações do falso arrependimento que nós vamos ver agora. O primeiro deles... Você vai trabalhar essa questão por base vários corações, né? Você está falando de um coração regenerado. Sim, estou falando... A princípio, isso é o que acontece sempre nos ímpios. Nos ímpios é sempre isso. Ele nunca vai ter essa capacidade. Sim, então... Se pelo Espírito Santo esse coração não foi regenerado. Exatamente. E é por isso que é falso arrependimento. Por isso que é imitação, exatamente.
Entendeu? O que eu estou fazendo Eu aqui? estou entendendo, eu estou te fazendo a pergunta para fazer essa divisão bem clara. Porque se pelo Espírito Santo esse coração desse ímpio não for regenerado, ele vai ter aquele remorso, entender que é um remorso, mas não um arrependimento. Nunca vai ter um arrependimento genuíno, exatamente. Só que o que eu estou querendo dizer aqui com esse falso arrependimento é que as pessoas que têm esse falso arrependimento, esse remorso, essa autocondenação, elas acham que são arrependidas. Muitas vezes o ímpio ele acha que é arrependido. E isso, o verdadeiro crente, não vou dizer que isso acontece com ele, tipo assim, você às vezes por um pecado, você não está se arrependendo genuinamente, você faz essa confissão por atacado e acha que você não está precisando de arrependimento nesse pecado específico. Então a atuação é para os dois grupos. O que eu estou dizendo sempre é que o gentio ele sempre vai ser assaltado, e quando ele tiver esse lapso de achar que ele se arrependeu, ele vai estar sempre enganado, muito provavelmente em um desses 3 pontos. E o verdadeiro crente pode também ser... Porque ele está em trevas, né? Exatamente. Pode falar, Rodrigo. O Alexandre está falando, ele está me lembrando que a galera que é assim da meia-idade, da terceira idade do amigo, né? Eu não sei se de forma proposital, isso não é ensinado nas igrejas. Então, o ensinamento tácito que você tinha você se converteu, passou por aquela experiência mirabolante que se chamava conversão funcionária, né? Levantar a mão, ir lá na frente, está convertido. A partir daí você não tinha essa necessidade de arrependimento. Porque se achava que tudo que você produzia era bom mesmo. Você não enxergava, não se enxergava pecado da mesma coisa. Mas por quê? Porque você não tinha ensino, você não vai enxergar pecado. Então muitas vezes, quando algum escândalo acontecia, alguém cometeu pecado muito grave, não estava sabendo, e se dizer que a pessoa estava arrependida, você tinha dificuldade de lidar com isso. Não existe ensino sobre o arrependimento diário, deve ser a marca. Contínuo, né? Entendi. Isso é tão interessante que o Agostinho tem uma frase, eu quero começar falando sobre isso, né? Porque também eu estou dizendo aqui, porque eu não posso presumir que todos são crentes e que ninguém pode estar precisando do verdadeiro arrependimento. Então, esse aspecto ele é difícil, ele é duro, mas ele também precisa ser falado, né? Como o Rodrigo falou, até porque como era uma coisa que era oculta, né, da cristandade, sempre foi assim, você agora é convertido, não precisa mais de arrependimento. Não, a nossa confissão, a palavra de Deus, nós vimos aqui que ela é contínua, pecados ocultos, né, para que abandonemos e cresçamos na fé. E a frase então do Agostinho falando sobre esse assunto do falso arrependimento, ele diz: o arrependimento condena muitos, ou a falta do verdadeiro arrependimento, né, obviamente condena muitos, era o que Agostinho dizia. E por que ele se referia a isso? É óbvio que é o falso arrependimento e destinado às pessoas que se iludem, né, com uma falsa imitação do arrependimento. Por quê? Porque elas sentem, como o Alexandre falou, algum tipo de remorso, alguma autorreprovação, uma autocondenação temporária que depois ela cessa. E porque, como o Rodrigo também tinha dito, você só pode dizer que é arrependimento genuíno, né, quando você abandona. Se não tem abandono, o texto de Provérbios do pastor sempre lê aqui, né? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É o que faz essas etapas anteriores. É o que confessa, abandona e deixa, alcança a misericórdia. E por que eu estou falando isso? Porque o verdadeiro crente, acho que vai ficar mais claro aqui até o que o Alexandre perguntou. Você pode ter, às vezes, como os puritanos chamavam, de noite escura da alma, como Davi, por exemplo. Davi era para estar na guerra, ele não estava. Chegou ao ponto de ele estar tão endurecido que Natan conta uma historinha que era a história dele e ele condena ali como moralista, que esse homem morra. Ele fala, esse homem é você. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele foi assaltado num período de escuridão, assim, né, como os puritanos chamavam, de noite escura da alma. Muito provavelmente, né, você perde um pouco a alegria da salvação, que é quando ele fala, né, você não perde obviamente a salvação, mas a alegria da salvação. Então o verdadeiro crente ele pode ser assolado por algum dessas questões, e muitos também podem chegar a experimentar até esse falso arrependimento e ficar em paz de consciência, porque é verdadeiro crente, é tudo mais, só que ele está assim, não, eu me arrependi, esse pecado não é mais um problema na minha vida, quanto no entanto ele está lá como estava no caso de Davi. Então a primeira imitação do falso arrependimento é o medo da lei, ou seja, é o medo da punição. Então você tem um homem, por exemplo, você tem uma pessoa que ela está no pecado ali, né, reiteradamente, e Deus já detém ele, controla ele, aí ele toma um susto.
pode ser uma doença, não sei, uma enfermidade, que normalmente é mais comum, a gente vê muito isso, né? Quando a pessoa se à beira da morte é quando ela começa a querer pensar em coisas espirituais e tal. E aí Deus, só que o que acontece? Essa tempestade da consciência, ela é soprada para longe, logo cesse o que, né, o motivo de que Deus fez com que ela pensasse, né, nessas coisas, na vida espiritual e tal. Ou seja, vamos botar no caso da enfermidade. Deus dá a enfermidade para uma pessoa que era um ímpio reiterado, né, um pecador ali que nunca se arrependeu. Aí ele fica acamado, fica assim, pensando na vida, na brevidade da vida, ele, não é realmente a minha vida, como é que eu estou? Ele acha que ele está arrependido com remorso. Mas quando Deus aí ele sara da doença dele, por exemplo, nunca mais ele volta nesse pensamento. Aquilo ali foi realmente uma tempestade da consciência, porque ele estava num período de dificuldades, e depois, né, e ele logo estava com medo da punição, da morte, e aí, será que realmente tem um juízo, eu vou encontrar Deus? John Bunyan cita exatamente isso no Jornada para o Inferno. Ele vai contando a história de um homem que era um homem ímpio, né, apesar de ter sido criado em uma família cristã, uma família fiel, e ele vai contando a história e a vida desse homem, e aí chegou num momento que ele passa por uma enfermidade, e todas aquelas pessoas que estão em volta dele começam a achar que ele realmente está no processo de arrependimento. Ele começa a tratar melhor a esposa, ele começa a ter mais vontade de estar na igreja, de conversar sobre assuntos espirituais. Ele começa a demonstrar algumas atitudes que fazem parecer com que ele está se arrependendo. E aí ele é curado da sua doença, e aí ele fala que logo depois disso ele volta para as práticas antigas. É exatamente isso que está aqui, é o medo da punição ali, temporária de alguma forma que Deus traz na sua vida. Então, essa pessoa que vive, esse homem do conto aí do John Bunyan, né, da Jornada para o Inferno, ele conclui, por quê? Por essas coisas, evidências externas, porque ele sentiu alguma amargura, né, alguma desaprovação, remorso, ele é de fato arrependido, é um verdadeiro penitente, se arrependeu verdadeiramente. Só que isso, a gente tem exemplos na palavra, Acabe e Judas, eles tiveram algum tipo de inquietação mental pelo que eles fizeram, né? Eles ficaram assim, Acabe chega a fazer as coisas externas realmente, que é rasgar as vestes, né? Acabe, a gente sabe, Jezabel, né, qual era a família, né, vinha de Nabote, você sabe a vida, a história desse rei, né, completamente manipulado pela mulher, ou seja, um rei ímpio, e ele, no entanto, por algum momento ali na história de Israel, ele rasgou as suas vestes e achou que tinha, como Judas também, né, que devolve as moedas, não quer ficar com as moedas, então eles sentiram algum tipo de inquietação mental. E é interessante que o Thomas Watson, ele diz nesse livro, que uma coisa é você ser um pecador aterrorizado, a outra é você ser um pecador arrependido. Essa é a grande diferença. Por isso que é um perigo quem vive nesse limbo, achando que é um verdadeiro penitente, quando na verdade não é. Esse então é a primeira imitação. Exatamente, que com lágrimas buscou por outra coisa. Exatamente, outro exemplo que eu não tinha dado. Por quê? Porque o arrependimento, na verdade, então, né, o resumo aqui é que ele depende de uma ocorrência, de uma mudança no coração. A gente viu ali, né, que é operando no coração do pecador. Então, o verdadeiro, ele é de sentimento, é de afeição, né? É também, óbvio, não é só sentimento, porque a gente vive hoje, obviamente, um cristianismo que é todo sentimental, né? Como a gente falou, às vezes, né, o pastor cita isso aqui direto, né, quando ele bota um texto de certeza de perdão, às vezes você não tem assim sentimentos que comprovem que você foi perdoado, mas a palavra é clara quando ela diz ali, né, dos teus pecados não te lembrarei, assim como afasta do oriente e ocidente os teus pecados, assim o Senhor afasta as nossas transgressões. Ou seja, é uma certeza objetiva que não precisa de uma anuência sentimental, de algum, né, de um sentimento que seja proporcional ou que seja correspondente a essa verdade objetiva, né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar. O segundo, a imitação do arrependimento, é a resolução contra o pecado. A gente vê muito, não é bem isso, mas, por exemplo, você vê que a futilidade, como é que eu vou dizer, a vaidade disso fica nos votos de ano novo, né? As pessoas não fazem voto contra os pecados,
né? Elas querem ficar mais magras, é tudo muito mais vaidoso, mas às vezes você tem alguns que fazem resoluções contra o pecado mesmo. Não, eu vou parar de fazer isso, eu vou deixar esse pecado e eu vou, enfim, e aí quando ela consegue fazer isso, ela acha que ela é convertida. Tem um exemplo na palavra de Deus, em Jeremias 2:20. A nossa versão não fica tão clara isso, mas na Almeida Revista e Corrigida, isso é mais claro. Quando você faz um voto, ó, Jeremias 2:20. Alguém lê aí, pode ler aí, quem abrir. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Olha que interessante, na versão Almeida Revista e Corrigida, esse não quero servir-te, é tipo assim, Deus estava livrando o povo, e aí o povo faz uma confissão que não é sincera, e na Almeida Revista Corrigida diz assim, nunca mais transgredirei. Então o povo promete isso, só que a continuação, ou seja, isso é uma determinação, né? É uma resolução contra o pecado, nunca mais transgredirei. Só que o texto mesmo prova, contudo, debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Profissão vazia, você declara, faz resolução contra o pecado, mas a sua prática é a mesma. Isso é inútil, não é um verdadeiro arrependimento. Então é inútil você fazer resoluções carnais, né, impensadas, e achar que está experimentando o verdadeiro arrependimento. Por isso que também é um perigo. E quais são as ocasiões que podem surgir essas resoluções contra o pecado? É de uma situação extrema, a gente acabou falando aqui, eu acabei antecipando, né? Uma enfermidade, é uma situação extrema, né? Que a pessoa pensa em abandonar o pecado, não porque ele é grave ou porque ele é uma ofensa contra Deus, mas porque é doloroso, porque ela está sofrendo, às vezes, a palavra fala, o teu pecado te achará. Uma hora você vai sofrer o dano pelo teu pecado. E aí você, igual o ladrão que foi pego e se arrepende, mas não se arrepende porque que ele faz é roubo, é furto, ele faz porque ele foi pego e agora, enfim, não é genuíno. Então ele não se arrepende pela essência de que o pecado é uma afronta, né, contra a lei, a santidade de Deus, contra a lei de Deus, mas porque ele está sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Pode falar. É interessante que o crente, essas consequências, elas são mais um instrumento na mão de Deus para levar o verdadeiro. Elas não são o motivo da gente. Verdade. E Davi tem isso muito claro porque quando ele sofre as consequências do pecado, mas como ele se comporta? Firme na palavra de Deus, longe do pecado. O ímpio, ele tem medo da aflição, ele sofre, blasfema, mas para o crente, essas consequências, elas são uma forma de Deus trazê-lo ao verdadeiro. É uma misericórdia de Deus, né? Então vem de uma situação extrema. O outro é um medo de um mal futuro, é uma situação, né, que você imagina e causa um tipo de apreensão, principalmente pela morte e pelo inferno. Achei interessante, né? O Thomas Watson, ele cita aqui o texto de Apocalipse 6:8, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Ele diz, olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Então, ele trabalhou aqui no livro nesse contexto de que é nesse contexto de enfermidade, mais que as pessoas são assaltadas um pouco com algum tipo de pensamento espiritual, algum desejo, né, ainda que não seja tão sincero, mas alguma coisa espiritual. Porque o cavaleiro lá de Apocalipse, né, o seu nome era morte e o inferno o seguia. A enfermidade, ela antessala do inferno. Então, ele quer dizer que quando a pessoa é levada a essa situação, ela começa a pensar nas coisas, mas é mais um medo do inferno, da punição, daquilo que a gente já viu. E aí ele conclui, né, o Thomas Watson, ele fala assim, que não fará o pecador, que votos não fará, quando sabe que vai morrer, e que vai comparecer perante o trono do juízo. E aqui que eu acho muito interessante que ele fala, o amor próprio provoca o voto de um enfermo, o amor para a vida dele, né? Até porque a palavra fala que Deus pôs no coração, né, o desejo da eternidade, então ele quer continuar vivo e tal. Então aquela situação de angústia, de enfermidade, é o amor por ele mesmo, o amor próprio, que vai provocar o voto de um enfermo, e o amor ao pecado prevalecerá contra isso.
Então, ainda que ele seja tirado disso, o amor próprio fez com que ele votasse, fizesse uma resolução contra o pecado. Só que se ele for sarado daquilo, o amor ao pecado vai fazer com que aquilo ali fosse realmente uma balela expressa, né? O texto que a gente leu anteriormente, o de Jeremias 2, que trata da idolatria do povo de Israel, tem um trecho que fala isso aí, no meio do capítulo, que eles só buscam a Deus, eles fazem ídolos de madeira, de pedra, buscam a chama de Deus pá. só na época da angústia. E é justamente isso. Ele fala, né, clama os teus deuses para te abandonar. Exatamente, verdade. E Deus fala com ele, você só me procura no dia Para da te livrar angústia. no dia da angústia. Ou seja, é justamente isso que você está retratando. Exatamente. Lê? Pode ler? Pode. Ele assim, a partir do capítulo, versículo 26, ele fala: como se envergonha o ladrão quando o apanho, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles e os seus reis, e os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, está os teus deuses para que a ti mesmo fizeres? Eis que se levantam-se e podem livrar no tempo da angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Então, esses deuses não te auxiliam no Nada. perdão. E vocês só recorrem ao verdadeiro Senhor quando estão precisando de ajuda. E é interessante que ele até acaba citando o que a gente falou até do exemplo do ladrão, né, no versículo 26. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Vocês não se envergonham porque fazem coisas erradas. Vocês se envergonham porque foram pegos. Né? É basicamente a mesma coisa. E aí o Thomas Watts ele encerra com uma nota que eu achei fantástica. Ele fala: não se precipite a tomar uma resolução contra o pecado nessas condições, porque ela surge numa tempestade e ela morre na calmaria. Então você está vivendo essa turbulência, tempestade existencial, acamado, de cama e tudo, você pensa nessas coisas. O amor próprio faz com que você vote e tenha essa resolução. Quando você é tirado desse contexto, o amor ao pecado vai fazer com que aquilo ali seja, vem numa tempestade e morre numa calmaria. E a terceira e última imitação que a gente vai ver quer falar? Pode falar, Léo. Eu tenho uma dúvida. Pelo que eu vejo, quando eu desse coisa, eu tenho a impressão que Pedro não era convertido antes da crucificação. Mas eu queria que vocês fizessem uma clareza. Seria o texto de Lucas 22, 31 ao 34. Lucas 22. Simão, Jesus estava falando da crucificação e estava dizendo que ele vai negar Jesus. Simão, eis que Satanás você clamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Aí seria uma dúvida que eu tenho. Seria não conversão. Porque uma pessoa não convertida não poderia fazer as declarações que ele fez pelo Espírito Santo. Ele fala: tu és o Cristo, filho de Deus. O próprio Deus fala: a sua fé não esmoreça. Se ele tem fé, vem pelo ouvir, e o ouvir o que? A palavra de Deus. Ele está falando da conversão. Olha, quem desse pecado já viu. É o processo, né? Ele está começando o processo. Talvez a tradução seja mais clara. Exatamente. Por isso que é bom sempre ver. Eu como fiz aquele texto, ele não ficou tão claro em Jeremias, porque lá nunca transgredirei, aqui não quero servir. Então, às vezes, é até uma questão de tradução. Pode falar. Na versão King James já dá arrependimento. Na versão King James. O nosso fiel da King James é o Lucas aqui, ó. Depois ele. Aí, ó. Então a terceira imitação. Então acho que ele já respondeu, né? A terceira imitação do arrependimento é o abandono de muitas formas de pecado. Então, porque o ímpio às vezes faz isso, ele abandona algum tipo de pecado, né? E assim, é óbvio, porque esse é o que mais engana. Porque você realmente abandonar um pecado, um ímpio, é uma coisa, né? Uma grande realização para ele, né? E tal, ele abandonar um ou mais pecados. Porém, né? Você pode abandonar algum tipo de pecado sem verdadeiro arrependimento.
eu não vou ler o texto, mas o texto de Miqueias 6,7 fala assim, então eu darei meu primogênito ao Senhor. Eles estão assim, então o que importa para o Senhor é a quantidade, então eu vou oferecer 1000 bezerros, 1000 de não sei o que, quando fala, esse povo me honra com os lábios, né, e o seu coração está longe de mim. Na antiga aliança, o povo conseguia entregar o bezerro, o animal corretamente. A gente vê, né, que várias vezes nem isso eles faziam, eles entregavam o coxo, o enfermo, e o sacerdote nem reprovava. Você vê a corrupção realmente da igreja, e eles achavam que estavam, e esse texto de Miqueias 6,7 prova isso. Então ele quer o quê? Ele quer que eu dê o meu primogênito para... Não, ele quer que você rasgue o coração e não as vestes. Ele quer verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e abandono e nova obediência. Então você pode ter abandono de pecados sem arrependimento. Por quê? Porque você pode abandonar uns pecados e manter outros. E aí o Thomas Watson cita Herodes, que ele fala que ele reformou muitas coisas erradas lá, só que o incesto ele não conseguiu abandonar. Tanto é que João Batista fala, não tinha lícito possuir a irmã. Ele reformou muitas coisas lá e esse ele manteve ali guardadinho, pecado de estimação. Ou o que acontece? Você pode abandonar um velho pecado para dar início a um novo. Então você abandonou um, mas não foi porque ficou sem pecado, porque você achou um que te compraz mais, atende aos seus interesses naquela hora. Então, enfim, você tem essas... Você pode mudar de um vício. Ele cita aqui um exemplo, né, de um escravo que pertencia a um judeu, aí o judeu não queria mais o escravo e vendeu ele para o turco. Aí ele fala, o senhor é outro, mas o escravo é escravo. Ele só mudou o dono, mas a condição e o status dele é de escravo. Então quando você migra de um pecado para o outro, você sai de um vício para o outro, seu estado diante de Deus ainda continua sendo, né, de pecado. E esse é o mais sinistro, né, que eu acho, assim, que ele fala que um pecado pode ser abandonado por motivos de prudência do que por força da graça. Como eu já falei, você quer ser promovido, aí você tem um vício, sei lá, no trabalho que você não quer que seja, aí você deixa de fumar, ou você deixa de fazer alguma coisa em prol daquilo, é o seu interesse, o seu motivo não é correto, não é pelo temor do Senhor, e a palavra fala que pelo temor do Senhor os homens evitam o mal, não é por um interesse escuso que é oculto, e que não é público. Então, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, se o seu interesse em largar e abandonar um pecado não é pela fé, pelo temor do Senhor, porque você tem o Senhor sempre à sua direita, quer agradar e sabe que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, então o seu desejo genuíno do seu coração é agradar ao Senhor, e ele vê e sabe todas as coisas, então isso é inútil. Então, às vezes, o pecador, né, o ímpio que faz isso, ele está pensando ali no seu interesse, que convém, né? Por exemplo, que eu falei, uma promoção, ou isso vai acabar prejudicando a sua reputação, o crédito que ele tem, ou a sua saúde. Então, às vezes, aí chega uma hora que o pecador fala, cara, agora se eu continuar, eu vou morrer. Um exemplo prático disso, pelo menos no exército era assim, não sei se continua sendo, mas o camarada ele seguia a carreira militar, e para virar general, ele não poderia ser divorciado. Aí. O cara chegava até coronel, casado, com a mesma esposa. E aí, por algum motivo, ele não virava general, ele pedia reserva, aposentado e separava. Ou seja, o casamento era só para cumprir um interesse em jogo e não um motivo. Você vê que o cara ele mantinha uma imagem de família, de casado. Por um interesse da carreira. Entendeu? E as consequências são três que Deus vai colocando, e às vezes a gente vai quebrando até chegar no fundo do poço, é verdade, interessante. E, ou seja, o verdadeiro abandono de pecado, então a gente viu essas três formas, né, de falso arrependimento, ele só acontece quando os pecados pecaminosos, os atos pecaminosos, eles cessam pela infusão de um princípio da graça. É só pela graça que você realmente consegue, né? Paulo fala direto isso, né? Eu trabalhei mais que eles e tudo, mas não eu, contudo não eu, mas a graça do Senhor em mim. Né? A gente está vendo esse Filipenses, o pastor acabou de passar, né, aqui, que é ele que opera em vós tanto o querer, né, o desejar, quanto o realizar, o executar. Né? Então tudo é a graça de Deus. Então aqui a gente encerra essa parte dos alertas para o falso arrependimento. E vai entrar agora na natureza do verdadeiro arrependimento. Eu achei muito boa essa definição que o Thomas Watson deu de arrependimento. E ele fala assim, a definição dele: o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, pela qual o pecador é movido a humilhar-se interiormente
e é reformado visivelmente. E é interessante porque eu acho que ele pega as duas verdades, porque é algo do coração, a gente vê que o Espírito Santo atuando na palavra, pela palavra, no coração do pecador. Então, ou seja, ele sente uma vergonha, uma tristeza pelos seus pecados, a odiosidade dos seus pecados, e ele abandona. E ele... Deixa eu só ver aqui que eu acabei me perdendo. Mas isso não é escondido, você não consegue esconder isso. Os frutos da eleição, né, das boas obras, até porque nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Efésios 2,10 diz que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Elas são, né, a consequência da eleição. E é interessante, na confissão de fé eles vão botando bem na ordem certa. O capítulo que se segue do arrependimento é boas obras. É justamente isso, o verdadeiro pecador, você só faz boas obras que são de acordo com a palavra de Deus e que ele te opera e habilita a realizar. Então, essa definição é isso que a gente precisa ter hoje em mente. É algo interno, acontece no coração. Então, o homem é movido a humilhar-se interiormente, só que tem os seus frutos visíveis, que você não consegue conter, e são naturais que eles apareçam. O Sermão da Montanha, Cristo fala que vocês façam boas obras e as pessoas vejam e glorifiquem o Pai, por causa de vocês. E é reformado visivelmente. Aí que começa a nota bem puritana, que eu gosto dele, que eles são bem didáticos, né? Então ele fala que o arrependimento ele é um remédio espiritual, que tem 6 ingredientes. A gente vai começar a ver eles agora. Eu vou dizer quais são os 6, né? Você tem que ter visão do pecado, né? Contemplar o pecado, ser convencido, estar confrontado pelo seu pecado, ter a visão dele, né? Depois você se entristece, a tristeza pelo pecado é o segundo ingrediente. Você se entristece pelo seu pecado. O terceiro é a confissão, aí você realmente fala dele, sente vergonha por isso, né? Confessa e se envergonha. Depois você começa a ter um ódio pelo pecado, e o sexto é o abandono. Então são esses 6 passos do arrependimento, ele tem esses 6 passos. Essa tristeza, esse ódio pelo pecado, não é movido pelo remorso, é movido porque a gente enxerga que ele está ofendendo a Isso, santidade. exatamente, desagradando a Deus. Se você for, os símbolos de fé deixam isso claro, que é odiosidade porque ele não se conforma com a justa lei de Deus e o seu caráter, a sua natureza, é uma ofensa, né? Pecar é transgredir a lei. E é por isso que a gente leu esse texto, né, que só os loucos zombam do pecado, porque a gente está ferindo e está em débito com um ser que é infinito, que é eterno. Ou seja, então o pecado ele é algo de consequências infinitas e eternas. Então não é algo pequeno, menor que seja ele. A diferença básica entre o remorso e o arrependimento é: o remorso é uma tristeza pelas consequências que ele pecado. Exatamente. O arrependimento é a tristeza pelo pecado em si. Exatamente. E a primeira, então, a gente vai ver que é muito interessante, que você vai ver como que os puritanos eles mostram isso claramente mesmo. Então ele fala esses 6 ingredientes e ele vai provar com texto que é isso mesmo. Então o primeiro, a gente dá uma acelerada, o primeiro ingrediente é a visão do pecado. Você tem que contemplar o seu pecado. E aí fica até mais claro por que está oculto e você quer trazer a luz. Você quer trazer a luz porque você quer se arrepender e deixar ele. Você quer vivenciar os outros passos, mas o primeiro é: Senhor, notifica-me da minha transgressão. Traz os meus pecados à luz do teu rosto. Eu quero conhecer, eu quero abandoná-los. E às vezes eu estou pecando sem ter esse entendimento. Então a visão do pecado, né, esse remédio de Cristo, a gente pode dizer que é um colírio para os olhos. O arrependimento ele começa com um colírio para os olhos, medicinal. Atos 26, 18, alguém pode abrir, por favor? Outro já pode abrir em Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Ou seja, essa visão, essa contemplação do pecado é o que pode ser encontrado na palavra de Deus numa expressão muito interessante, que é cair em si. A gente vai ver, eu vou dar 2 exemplos aqui. O próximo já pode abrir em 1 Reis 8,47. O que eu falei anteriormente era Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. E o próximo é 1 Reis 8,47. Já deixa aí em ponto. Então, Lucas 15, 17. Isso. Então,
caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Então, essa expressão cair em si, o arrependimento a gente sabe, né? Aquela palavra metanoia, que é mudança de mente. A consequência do como você vai agir precisa ter passado, por isso que ele fala que é uma coisa interior que desemboca em atos externos e visíveis. Por exemplo, o pecador, o filho pródigo, ele diz: então, caindo em si, essa palavra, essa expressão, caindo em si, disse. Aí depois ele fala: levantar-me-ei e irei. Mas o processo primeiro é interno. Primeiro ele fala: caiu em si, cara, como é que eu vivo aqui nessa míngua, e o meu pai tinha tudo, os trabalhadores do meu pai, não sou digno de ser chamado, e ele vai lá então. E aí a gente conhece a história que ele vai. Então o levantar-me e irei é antecedido por o cair em si. Eu vi o meu pecado, que absurdo que eu fiz, né? E ele vai vivenciar todos os ingredientes que a gente viu aqui. Mas o primeiro é isso. Você tem que ver, enxergar que você cometeu o pecado, que você é pecador e nada além de pecador, e só depois que você concorda com a sua mente que é culpado, que você vai em busca da reparação do pecado. Não vai dar tempo da gente falar hoje, mas muitas vezes o arrependimento ele é ligado à reparação. Se você for, a gente viu o texto de Zaqueu, o que ele fez? Resolvo dar. Ele deu muito mais, porque a lei exigia o montante que foi defraudado e 1/5. Ele dá 4 vezes mais, demonstrando como que quando você conhece a verdadeira graça de Deus, você até é disposto a entregar mais do que é requerido, né? Então a gente pode ver isso aí. E o arrependimento, a metanoia, é mudança de mente. E a mudança de mente, consequentemente, muda os seus atos. É por isso que do ímpio é dito na palavra que eles são obscurecidos de entendimento. E por isso que eles fazem coisas reprováveis, condenáveis, e que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Mas o verdadeiro penitente não. A disposição mental dele, ele tem a mente de Cristo. Paulo fala lá em Coríntios: mas nós temos a mente de Cristo. Mas eles não, eles têm a mente reprovável. Caindo em si. Então, antes de você vir a Cristo, você precisa vir a si. O primeiro capítulo das Institutas é muito bonito, Calvino falando. Ele fala que ninguém vai se achegar a Deus até que antes comece a descontentar-se de si mesmo. É exatamente isso aqui. Você não pode se chegar a Deus até que vocês... Porque isso é uma justiça própria. Se você acha que você não precisa de Cristo, sendo quem você é, porque você não tem a real natureza do seu coração, do seu pecado, de quão sujo e miserável você é. Então você precisa ter essa visão primeiro do pecado e de que você é pecador. Salomão, pode ler, quem está com 1 Reis 8:47. Na terra onde forem lavados cativos, caírem em si e se converterem, na terra do seu cativeiro de tudo caem em si, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Ou seja, Salomão, aí a ocasião é o templo, né? Ele vai a oração de consagração, e ele fala, então, se esse povo, né, e quando eles caírem em si, quando eles experienciarem a mesma coisa que o filho pródigo, quando a gente, que é verdadeiro penitente, a gente cai em si e é notificado, por exemplo, foi o que aconteceu, a gente já falou com Davi, quando Natan fala, esse homem é tu, e ele é notificado, e ele fala, realmente, procedi loucamente. No censo também, que a gente acabou citando de Davi, que foi uma soberba, ele depois fala, Senhor, perdoa, porque agi e procedi muito loucamente. Ele foi notificado do que ele fez, e aí ele se arrepende. O verdadeiro penitente é isso que acontece. Então, ou seja, o homem ele precisa reconhecer e considerar o seu pecado, a sua doença moral do coração, antes de poder humilhar-se devidamente por causa dele. E os puritanos diziam, né, que os olhos foram feitos para ver e para chorar. Primeiro você vê o seu pecado, depois você chora e lamenta por causa dele. A gente já está terminando, porque já deu meio-dia. Depois dessa palavra desse puritano, a gente poderia ler em Tiago 4, de 4 a 10, que fala justamente o que ele colocou aí agora. Tiago 4 até o versículo 10. Esse lapinho. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Exatamente. Ele faz um resumo muito bom do que a gente estava vendo, né? E os últimos 2 textos para a gente encerrar, eu queria que... São 3, na verdade. Zacarias 11:17. Alguém abre e mantém. Zacarias 11:17. Alguém em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. E outro em Atos 9:17. Atos 9:17. Então Zacarias 11:17. Pode ler. Zacarias 11:17. Mas o pastor inútil que abandonou o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se secará, e o olho direito tudo se escurecerá. O que é interessante é isso, um sinal de juízo aos maus pastores, esse texto está falando sobre isso, é que onde não há visão do pecado, você não pode haver o verdadeiro arrependimento. Então, ou seja, o juízo, a espada, ela vai ferir o quê? A força, né, o braço e o olho direito. Você não vai enxergar. Se você for lá, um juízo de Deus, e é o juízo de Romanos 1, quando fala que Deus os entregou, né, a paixões infames, para eles toda sorte de concupiscência, ali Deus deixa ele, lança a mão para que eles vivam de acordo com a sua natureza, com as suas próprias vontades. Ou seja, cegou o entendimento dos incrédulos, que é o texto próximo aí de 2 Coríntios 4:4. Quem pode ler? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não respondessem à luz do Evangelho. Exatamente, ou seja, cegou o entendimento, é a mente e a visão do pecado. Então, é um processo racional. Racional. Mas só quem vai fazer essa cognição, essa junção, esse link você cair em si, como a gente falou anteriormente, né? Davi caiu em si, o filho arrependido caiu em si, estou comendo aqui junto com os povos, mas só acontece esse processo racional quem tem um coração transformado. Exatamente, senão a mente obscurecida, você não processa. E outra coisa, e a palavra fala, ela lembrou um texto interessante, que é quando fala lá que... Como é que era? Agora eu esqueci. Eu ia mencionar, falei isso e acabei esquecendo. E Provérbios fala isso, guarda o teu coração. É exatamente por isso, porque saída. se você se contamina. Do filho pródigo não, mas era um texto que fala, consciência cauterizada. Quando quanto mais no pecado, chega uma hora que até a consciência é uma bênção de Deus, que ora acusando, ora defendendo, Romanos fala. Quando você é reiterado no pecado, chega uma hora que a sua consciência é cauterizada, e é o que os ímpios têm, por isso que eles não têm processo mental, e eles têm a mente reprovável, justamente, eles não têm essa cognição espiritual, e falam, não, eu preciso mudar de vida, eu preciso agir, internamente eu fui mudado, então isso vai desembocar em atos externos. E o último texto, pessoal, para a gente encerrar, é Atos 9:17. Atos 9:17, pode ler alguém. Então, Ananias foi e entrando na casa e pôs sobre ele as mãos dele, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber. O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Pode ler o 18. Imediatamente lhe caíram os olhos como duas escamas e tornou a ver. E tornou a ver. Você vê que é interessante, né, Paulo? É óbvio que aí é literal, né, as escamas e tudo, mas esse é o processo do quando você não é convertido. Você não é notificado da sua transgressão, da odiosidade do seu pecado. O que aconteceu com Paulo é interessante, que mostra isso, né? Para que recuperes a vista, cai dos olhos escama e ele torna a ver. Então, com mais claramente, ele começa a anunciar o evangelho. Ele pode fazer até, uma regressão e ver o seu processo, né? Antes era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele não via isso, até porque ele achava que ele prestava um culto a Deus perseguindo os cristãos. Então, você vê como a mente também é envolvido no processo do arrependimento. Aí ele consegue olhar para o seu passado e ver, eu era blasfemo, insolente, perseguidor. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Pode falar, Rodrigo, antes de encerrar. Isso que você está falando, eu estava lembrando do Salmo 73. Asaf. Tá? Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai ser assaltado pelo sentimento de que viver uma vida de arrependimento é algo pesado. Porque a gente vai ter todo esse trabalho mental, toda essa luta contra o nosso pecado, toda essa luta contra o nosso ser, e a gente vai olhar para o mundo e vai falar, pô, os caras estão tranquilos. Exatamente. O cara ele está
tem vida, ele não tem as inquietações que eu tenho, saúde, ele dorme bem, tem saúde, ele progride, ele prospera. E eu aqui, só de eu pensar em falar as coisas que ele fala, eu já sou aceitado. É verdade, interessante. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nós somos chamados a uma luta contra o pecado. E o arrependimento, como tudo na vida cristã, é uma graça de Deus, mas que nós somos chamados a buscar incessantemente, vai demorar mais esforço. Se a gente fica os olhos de Cristo e olha o que o mundo está dizendo, o que outras igrejas estão falando, exatamente. porque não é o senso comum. Exatamente. Para encerrar, pessoal, eu só vou citar um versículo do ingrediente seguinte, que seria a tristeza pelo pecado. É o Salmo 38:18. Está assim: Davi, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Esse seria o ingrediente 2, que é a tristeza. Então você contempla, você vê o seu pecado, e o passo seguinte é você sente tristeza e pesar por ele. E esse texto eu acho que é o mais claro, porque ele diz, né, literalmente, suporto tristeza por causa do meu pecado. Salmo 38:18. Esse salmo de Davi aí, ele fala que não há partição na minha carne, está a minha pele está purulenta por causa do pecado, ou seja, está muito... Isaías 1 começa assim também, né? Não há partição, né? Todo da cabeça ao pé, tá todo cheio de chaga, de pus, né? Interessante como que mostra o pecado é tido como uma doença mesmo, né? O paralelo dele é esse. Então, meus irmãos, encerrando, é só pra gente meditar, né? Que, como eu falei, é um assunto doutrinário. Você vê que tem várias coisas assim, né? De doutrina, tanto no Antigo quanto no Novo. A gente não viu vários textos. Tem o rasgar, né? Não as vestes do coração, que também mostra a tristeza e a verdadeira contrição. E é um assunto que, assim, infelizmente, eu acho que eu digo por mim, esse estudo para mim foi muito enriquecedor, porque eu tive contato com vários tipos de fraquezas, né? Que às vezes em si não chega a ser pecado, mas se essa indolência permanecer, isso acaba desembocando ali, né? Numa displicência espiritual, muitas vezes até na questão espiritual mesmo, né? Ou como marido, enfim, como trabalhador no seu trabalho, né? Enfim, a gente precisa ter essa noção, né, de que é um assunto que diz respeito, que é muito sério, que ele é simples, né? Ele faz parte da simplicidade do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Acho que todo crente começou e sabe o que significa arrependei-vos e crede no Evangelho. E não só porque ele é simples, que ele não é importante, que ele é espinha dorsal. A gente viu aí que tudo isso que a gente viu, os textos que a gente passeou aí pela Escritura no Antigo, no Novo, tudo calcado, a oração de Salomão lá no templo, quando eles caírem em si. Então é um assunto que merece a nossa dedicação, a nossa diligência, como o Rodrigo falou. A confissão usa essa palavra, diligenciando por obedecer e viver depois de abandonar o pecado, né? Uma nova obediência e gratidão a Cristo. E porque é um assunto que infelizmente a gente acaba negligenciando, como eu falei, tomado pelas coisas terrenas, quando a gente não busca as coisas do alto, né, não olha para Cristo, né, não eleva, né, os nossos olhos para Cristo, a gente acaba fazendo isso. Aí a gente acaba tendo uma confissão completamente genérica, né, de pecados. Senhor, perdoa a multidão. Não tem um autoexame, e isso é muito ruim para a nossa caminhada, porque é uma forma de você mesmo criar tropeços para si, porque você vai nessa, mas eu tenho consciência, mas eu não pratico, eu não faço isso, eu não enumero, eu não falo dos meus pecados, e a maturidade cristã passa por isso, né? Eu acho que quantos de nós aqui, se a gente fosse ver assim, já fez essa oração de Jó, Senhor, notifica-me do meu pecado, a oração que a gente viu de Moisés, Senhor, traz os meus pecados ocultos à luz do teu rosto, a oração de Davi, trazendo pecado oculto, perdoa desses, e perdoa também, né, esse pecado tal, soberba, inveja, que eu sei que isso tem nascido no meu coração. É um assunto, irmãos, que a gente não pode negligenciar. Então, assim, que seja da parte de Deus, né, esse alerta, e também é um consolo, porque a gente não está à deriva, isso não depende de nós, é pela palavra, pelo Espírito. Ele dá graça, né, e ele sustenta, e ele leva, e ele que dá lágrimas, né, e tristeza pelo nosso pecado. Então isso também é uma coisa confortável para nós, apesar de serem deveres, né, de tipo, a gente precisa se arrepender, precisa chorar, abandonar, confessar, mas o Senhor que dá graça para cada uma dessas etapas, senão a gente
a gente estaria como o mundo, a gente estaria com consciência cauterizada, mente reprovável, obscurecido de entendimento. Então, olha a graça que Deus nos dá, de nós contemplarmos a nossa miséria. E como Calvino fala, ninguém almeja e tem genuína experiência espiritual até que não comece a descontentar-se de si mesmo. Então a gente precisa reiteradamente voltar para aquilo que a reforma, os reformadores, os puritanos chamavam de convicção de pecado. Então a gente precisa ter essa convicção, porque o céu é lugar de pureza, de santidade. A gente vai ver Cristo face a face, o Cordeiro é a lâmpada, e como é que nem impuro, sodomita, ninguém vai estar lá. Então assim, como é que a gente pode, apesar de ser crente, ter alguns lampejos e atitudes pecaminosas, falar a verdade inoportunamente, mentir, difamar, que às vezes a gente crente faz isso. Como o Rodrigo falou, a rede social, o mundo virtual, ele ainda ajuda mais, ele potencializou essa língua desenfreada que a gente tem, Então, assim, que a gente medite e que a gente se arrependa genuinamente dos nossos pecados, particularmente. Vou orar para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela sua oportunidade, Pai, de estarmos diante da Tua Palavra, de ser, Pai, perscrutado por ela, Senhor, nas nossas entranhas. A Tua Palavra mesmo diz, Pai, que ela é espada, Pai, afiada, capaz de discernir alma e espírito e os propósitos do coração. Ó Senhor, te damos graça por isso, porque a Tua Palavra nos mostra quem nós somos, Pai, nos expõe, nos deixa despidos e nus, Pai, e somos pobres, cegos e nus, como a carta lá em Apocalipse, Senhor. Que essa seja a nossa experiência, Pai, porque toda vez, Pai, que algum dos Teus santos teve contato contigo, Pai, Isaías no capítulo 6, a confissão é sincera, é genuína. Ai de mim, porque eu sou homem impuro. João, na ilha de Patmos, caiu como morto quando o Senhor apareceu no dia do Senhor para ele. Senhor, que essa também seja a nossa experiência, que através, Senhor, da nossa prática diária, o nosso pecado seja conhecido e que nós o abandonemos e cresçamos, Pai, até chegarmos à virilidade e à varonilidade perfeita, à estatura de Cristo, que a Tua Palavra nos manda, porque existe, Senhor, um viver digno do Evangelho. Nós somos chamados, Senhor, para agir conforme o nosso chamado, percorrer a nossa carreira cristã, esmurrar o nosso corpo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e essas não são tarefas pesadas, Pai. A Tua Palavra diz que os Seus mandamentos não são penosos, porque temos o Teu Espírito Santo e temos alegria, Pai, e gratidão em servir ao Senhor com essa nova obediência, com essa nova aptidão e habilidade que o Senhor mesmo nos dá. Te agradecemos por isso, Senhor, e por isso saímos daqui alegres, Senhor, satisfeitos, porque o Senhor nos concede o arrependimento, Pai, diariamente, e o arrependimento para a vida, Senhor, e não para a morte segundo o mundo, mas o Senhor nos dá vida, Pai, espiritual, e nos dá vigor, Pai, e que cresçamos e floresçamos, Senhor, em frutos, Pai, em boas obras. Que assim seja essa igreja, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e ser conosco. Abençoa-nos também nesse dia do Senhor. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus oramos. Amém.